A gente vai falar de avaliação funcional e o nosso convidado é o Felipe Magalhães Lemos. A avaliação funcional é mais uma prática baseada em evidência na intervenção de indivíduos do espectro do autismo. Ela é uma prática super importante porque ela nos auxilia a encontrar as funções dos problemas de comportamento. Existem 4 funções principais para problema de comportamento, para comportamentos disfuncionais. 3 delas estão ligadas ao social. No caso, função de pedido por item, por atenção ou pela remoção de uma estimulação aversiva, uma atividade que não é prazerosa, por exemplo. Apenas uma função ela não tem esse caráter social, que é a função de autoestimulação, que é a criança sentir prazer com o próprio movimento. Por isso, quando a gente pensa em comportamentos disfuncionais, agressivos, autolesivos, a gente precisa fazer uma avaliação funcional para identificar qual a função daquele comportamento para que a gente possa substituir um comportamento disfuncional por um mais adequado, como um pedido por tablet, por PECs ou até mesmo vocalmente. A avaliação funcional é um grande guarda-chuva e existem várias estratégias que a gente pode utilizar dentro da avaliação funcional. A gente pode fazer uma avaliação descritiva, onde a gente descreve o que estava acontecendo antes, no caso o antecedente, a resposta e a consequência daquele evento. A gente pode ter avaliações indiretas, que seriam entrevistas com pais e professores, ou até a realização de um inventário. E a gente tem a avaliação, a análise funcional, que é uma avaliação padrão ouro, no qual são manipuladas variáveis experimentais dentro da análise, dentro da avaliação. Então, se eu quero analisar se um comportamento ocorre por autoestimulação, eu posso ter uma condição experimental em que a criança está sozinha e eu posso checar se ela continua apresentando os problemas de comportamento, o problema de comportamento, digamos, se morder, mesmo nessa condição. E aí sim a gente consegue identificar a função daquele comportamento de se morder. O Felipe vai falar um pouquinho da experiência dele com essa prática. Eu sou o Felipe Magalhães Lemos, eu sou analista do comportamento, psicólogo e eu faço doutorado na UFSCar. O tema do meu doutorado é a adaptação de um modelo de análise funcional, que é a ISCA, para professores. Avaliação funcional, eu iniciei a trabalhar com avaliação funcional quando eu era psicólogo escolar. Eu fazia pós-graduação em análise do comportamento, era psicólogo escolar e comecei a utilizar avaliação funcional. Inicialmente, eu utilizava avaliação descritiva, na grande maioria das vezes, uma das tecnologias que a gente tem em análise funcional, que é o que a gente chama de ABC, né? A gente encontra o antecedente, a resposta e a consequência por meio de observação do comportamento no ambiente natural. Então, eu ia até a escola com uma pranchetinha e anotava os antecedentes, as respostas e as consequências. E tentava, a partir dessa informação, extrair uma hipótese de função do comportamento problema para gerar um plano de tratamento. O que acontecia então? Vamos supor, no ambiente escolar é muito comum um paciente adolescente ou criança agredir o outro colega. E eu tentava ir ao ambiente para verificar se essa agressão ocorria novamente e para saber qual contexto ocorria. Uma situação bastante comum é a professora dar uma atividade que é aversiva para o aluno, ele vai agredir o colega e a professora coloca para fora da sala pensando que está punindo o comportamento. No entanto, esse comportamento ocorre cada vez mais porque está recebendo reforço negativo, ou seja, a ideia do aluno não é bater para agredir somente, mas é para sair da sala de aula mesmo, porque ele sabe que é essa consequência que recebe. Então, esse é de uma forma bastante simples o que é uma avaliação descritiva. Eu verifico o antecedente, que é a atividade que a professora está prestando, a resposta, que é bater no colega, e a consequência, que é sair de sala de aula. Se isso se mantém, a gente entende que é reforçador. Então, essa é uma dos tipos de avaliação, além de outra que a gente utilizava bastante, que era a avaliação indireta, que eram questionários ou entrevistas que a gente fazia com os professores
para colher dados e gerar uma proposta de tratamento também. E a gente tem uma terceira proposta que é a mais eficiente, é o padrão ouro que a gente tem para tratamento de comportamento-problema, que é a análise funcional. Qual que é a diferença para essas outras categorias? A análise funcional é um tipo de procedimento que envolve manipulação de variáveis, ou seja, eu levo essa criança para o meu consultório, que está agredindo o colega, e vou colocar atividades para ver o que evoca o comportamento-problema. Então, eu pego uma atividade de matemática, vamos ver se ele vai querer bater para sair da atividade de matemática. Ou eu vou tirar a atenção dele, vai que ele quer me bater porque ele quer ter atenção. Ou eu tiro um item de preferência dele, algum brinquedo que ele está brincando, para verificar o que acontece. Mas a grande maioria, a grande diferença aí é que todas as vezes eu vou estar manipulando o ambiente para evocar o problema. Então, eu não vou somente observar, eu vou alterar as condições e verificar se ocorre ou não. Eu dou supervisões e faço análises funcionais. Dentro das avaliações funcionais, eu faço análise funcional para criança com comportamento problema, público autista. É bastante comum a gente ver crianças com comportamento autolesivos, que se joga no chão, que se morde, se agride, e uma das ideias é que esse comportamento a gente não consegue resolver. É muito grave, a gente não tem solução. E a tecnologia que a gente desenvolveu em ABA, que seria a avaliação funcional, nos dá uma forma de tratar esse comportamento problema, porque ela nos indica o tratamento que vai ser eficaz. A partir do momento que a gente sabe o porquê o comportamento problema ocorre, vamos supor que a gente diga que o comportamento problema ocorre para a criança querer sair da sala, é porque ela quer sair. Eu só vou trocar aquele comportamento problema por um pedido, inicialmente. Então é mais fácil. Eu não preciso ficar fazendo tentativa e erro. Eu faço essa análise com a criança, talvez eu faça análise na escola, vou até a sala de aula, gero essas situações, e aí eu passo um treinamento para o professor fazer. Olha, quando você for dar atividade de matemática, que é extremamente aversiva, ensina ele a pedir para sair, ele sai, descansa um pouco e volta. Até que ele tenha condições de completar aquela atividade, não seja tão aversivo mais. Então essa é a minha experiência, não só a escola, estou dando exemplo de escola aqui, mas para a clínica, é a mesma experiência que eu tenho, de verificar por que a criança está se mordendo em casa. Em que momento ela se morde mais? O que a mãe ou o pai faz que leva a esse comportamento de se morder ocorrer, e a gente ajuda a alterar esse comportamento problema. Mas só é possível se a gente faz uma avaliação funcional, ou especificamente, no meu caso, a análise funcional, que é o padrão ouro para esse tipo de tratamento.